estrela surgiu em Belém e anunciou nosso bem. Uma estrela surgiu em Belém e anunciou nosso bem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. O Deus de toda a majestade se fez menino, se fez frágil, vulnerável. A criança é um símbolo de dependência, porque diferentemente dos outros seres, ela não pode sobreviver se não receber os cuidados devidos, se não for protegida. Jesus, ao assumir a nossa condição humana, se faz pequeno. E hoje nós vemos que o seu nascimento não aconteceu num contexto idealizado, não é um conto de fadas. Acontece em meio a algo muito sombrio, que é justamente a luta pelo poder da parte de Herodes, que quando toma conhecimento do nascimento deste Messias, que havia sido anunciado pelos profetas no judaísmo, vê este rei como uma ameaça para o seu reinado. É assim que Herodes entende. Ele vê Jesus como aquele que colocaria em risco o seu poder. E nós percebemos que, diante desta situação, Deus, na sua divina providência, fala a José em sonho, de maneira que José possa se levantar e proteger o menino Deus, indo para o Egito. Imaginem só, que desprendimento é esse, não é? Da noite para o dia, ter que sair em fuga com a família para defender aquela vida. Esta é a saga de tantos refugiados no Oriente Médio,
em outros países mais. Então, o Natal de Jesus traz marcas muito humanas, de realidades que ainda hoje persistem. Quantas famílias refugiadas, não é, que têm que abandonar tudo por tantas situações de guerra, situações econômicas e outras mais, perseguições, as mais diversas, ir para uma terra distante. Jesus assume de tal maneira a nossa humanidade que ele também vivencia isso já nos primeiros dias da sua vida terrena. E este Deus grandioso, que agora é carregado por José e Maria, é aquele que se apresenta realmente como um sinal de contradição para os que não creem. Muitos o acolheram com alegria, outros o recusaram e o viram como um perigo. Herodes, ensandecido por conta do poder que ele não quer perder por nada, coloca-se agora numa matança que ele ordena de crianças de 2 anos abaixo, de meninos, não é? Nesta faixa etária. Então foi uma carnificina total. Infelizmente, isto também se repete, amados irmãos, porque nós vemos ainda tantas ameaças à vida dos mais vulneráveis, os mais frágeis, as crianças, não é? Com o aborto que relativiza a vida, que elimina, não é, as possibilidades da mensagem de Deus se fazer presente em cada criança que vem ao mundo, porque cada criança é uma mensagem do Senhor. Mas além disso, nós vemos tantas outras crianças que são vítimas também de injustiças, da fome, dos maus tratos, de abusos os mais diversos, físicos e aqueles que também perpassam a alma, que marcam toda uma história, por conta da malícia de adultos, por conta de tantos interesses, ou até mesmo pela sua negligência. Então, tantas crianças sofrem, continuam a sofrer, como aquelas do tempo em que Jesus nasceu. Aquelas da época do Senhor são consideradas os santos, as santas inocentes, então receberam o batismo de sangue. Mas esta história ainda persiste. Nós vemos que o Evangelho é sempre atual, não é uma narrativa passada, é sim um convite constante à reflexão. Mas nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma associação com o que acontecia no tempo de Jesus e o que acontece hoje, no que diz respeito a coisas trágicas, não é? Mas, acima de tudo, extrair do Evangelho o grande ensinamento. Muitas crianças que são maltratadas, que são usadas, não é? Na verdade, se viram desprotegidas, desamparadas por aqueles que deveriam delas cuidar, que deveriam dar a elas esse suporte tão necessário, né? Então nós vemos várias pessoas, até adultas, que trazem ainda feridas por conta, não é, de um descuido de muitos outros adultos na infância dessas pessoas que foram marcadas, não é? E dentro de nós temos também uma criança que ri, uma criança que descontrai, como é tão sadio e necessário, mas uma criança talvez que carregue as suas dores. Muitas das dores do ser humano estão ali também na sua história, na primeira infância, quando não até, né, no tempo do útero. Então nós precisamos hoje olhar com mais empatia para esta realidade. E se caso faltou alguém capaz de proteger, né, de realmente encaminhar esta criança, nós vemos que o Evangelho nos apresenta um grande modelo, que é José. José imediatamente, com prontidão, ele se desprende de tudo
E ele salvaguarda a família de Nazaré. Então é um exemplo de cuidado, de responsabilidade, de afeto corajoso, de amor concreto. Ele é capaz de deixar tudo para trás para guardar o Filho de Deus e sua mãe, a Virgem Santíssima, no caso, esposa de São José. Então ele é o protetor da família. Hoje nós precisamos ter mais sensibilidade em relação às crianças, não é? Assumir esse papel de São José, de forma responsável, com doçura e ao mesmo tempo de uma maneira firme quando é preciso defender a vida em todas as suas maneiras. Todas as maneiras, tudo aquilo que ameaça a sacralidade da vida. E às vezes, como sacerdote dentro do meu ministério, eu vejo que muitos pais, talvez naquela inabilidade, não é, de lidar com a criança de poucos meses ou poucos anos, falam assim: padre, por favor, dá uma bênção no meu filho. O que está acontecendo? Eu pergunto. Está muito agitado, não dorme, está assim... E, enfim, traça-se todo um quadro da vida da criança. Mas numa conversa mais apurada, a gente percebe que o problema não é a criança. A criança só está sinalizando coisas que acontecem na família. E, em muitos casos, com o próprio casal, né, com os genitores ou os cuidadores. Então a criança, na sua vulnerabilidade, ela simplesmente às vezes absorve, não é? Ou mostra aquilo que está disfuncional ali na família. E a gente começa a ver que, na verdade, não basta só a bênção na criança. A bênção tem um grande poder, não é? Mas a bênção precisa também ser dada aos pais, junto com uma exortação, junto com o aconselhamento, né, com o acompanhamento necessário, porque é toda a família que necessita da bênção, e principalmente aqueles que são adultos, que precisam encaminhar, precisam ter a sensibilidade de saber que aquilo que está em desordem no interior, claro que vai refletir na criança. Aquilo que se fala, o que se faz, né, debaixo do olhar da criança, ela entendendo ou não, é claro que vai afetá-la. Então é preciso olhar para a família como aquela que é cuidadora da vida. E é esta uma das lições que o Evangelho hoje nos transmite. Jesus Cristo é aquele que escapa desta morte, mas chegada a hora, ele vai se entregar no seu sacrifício santo e puro. Ele é o novo Moisés. Aquilo que acontece com Jesus, nesta perseguição de Herodes em relação a ele e na matança das crianças, é algo que já havia acontecido com Moisés. Quando o faraó vê os israelitas, né, que estão crescendo naquela terra do Egito, e os vê como uma ameaça, e assim se põe a matar tantas crianças. Então aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, agora de certa forma acontece com Jesus. Moisés é salvo. Jesus hoje, na sua infância, é guardado, mas chegará o momento em que ele se dará pela nossa salvação. Então ele não vai poupar a sua própria vida, ele se entregará a nós, e ele se entregou no seu amor imenso. Então que esse amor de um Deus que dá a vida nos ajude a ver com mais cuidado, né, com mais dedicação para as vidas mais frágeis, principalmente das crianças. É muito fácil nós ficarmos com esses jargões simplistas de que as crianças de hoje em dia, né, estão perdidas porque já vem desse jeito, e a gente facilmente joga a culpa sobre essa geração
com a qual às vezes a gente tem a dificuldade de lidar e não percebe que nós mesmos às vezes acabamos por criar, não é, este cenário, né? Crianças tão desatentas, a gente fala, mas a gente mesmo acaba dando um monte de estímulo para elas, não é? Crianças que a gente fala que são mal criadas, e a gente esquece de quem que as criou ou quem não as criou, não é? Crianças às vezes tão agitadas, mas também que estão em torno a tanta agitação, né? Crianças que parece que estão com o mundo na lua, mas às vezes é a única maneira de talvez se refugiar diante de outras coisas aqui na terra que são difíceis dela digerir. Então, meus irmãos e irmãs, nós hoje refletimos sobre tudo isso para que nós cresçamos no amor, na responsabilidade e no cuidado que a Sagrada Família espelha. Que Maria e José nos ajude a proteger cada criança como alguém que protege o próprio Cristo Senhor no Natal que continua em nossos dias. Creio em Deus Pai, todo